Gente, para ser bem sincero com vocês, eu não estranharia com esse tipo de comentário. Uma vez eu até respondi. Na situação que eu estou vivendo hoje, né? Que eu cheguei nos Estados Unidos. Por que eu entrei com SIDS para os meus meninos? Porque era o único meio que eu via para ele ser documentado. Então, se realmente uma pessoa tem a intenção de casar somente por causa de documento, ela vai sofrer muito. Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal pra você. E hoje é aqueles videozinhos de conversa. Olha onde que eu tô aqui no quintal, na parte de trás, né, da nossa casa. E eu vou sentar aqui na minha rede pra papear com vocês. Recebi uma vez um comentário desse e eu confesso pra vocês que eu não recebo muito deles. Mas, como é de se esperar entre uma relação de uma brasileira e um americano e uma brasileira, sobre o interesse pelo Green Card. E se realmente, hoje você está casando só por causa do Green Card, você ter o direito de virar uma cidadã americana, viajar para o Brasil e ter todos os benefícios e deveres de um cidadão americano. Gente, para ser bem sincero com vocês, eu não estranharia com esse tipo de comentário. Uma vez eu até respondi. Por quê? Ao longo dos anos, aqui nos Estados Unidos, essa prática foi muito frequente. Muita gente casou somente por causa do documento americano, né? Que é o que a gente chama de Green Card. E algumas pessoas tiveram decepções amorosas, assim. Foram famílias separadas, de repente, né? Porque casou, não amava. Mas isso também está sujeito a acontecer com nós quando casamos com alguém da mesma nacionalidade que nós, né? Que é o meu caso também, que já fui casada e divorciei. Na situação que eu estou vivendo hoje, né? Que eu cheguei nos Estados Unidos, eu seria hipócrita de não dizer que o Green Card vai ser um divisor de águas e vai mudar minha vida quando eu falo no sentido de um dia eu poder voltar para o Brasil para viajar e ver meus pais, né, que não tenho visto ainda, rever meus amigos, a minha igreja do Brasil. Tudo isso, gente, eu devo, né, ao Joe. Nós já estamos no processo do documento, né, para casar. Eu sempre vou dever isso ao Joe, porque realmente o Joe, nesse sentido, ele tá mudando a minha vida. Porque antes eu não tinha muitas perspectivas de poder um dia retornar ao Brasil a passeio. E eu escolhi os Estados Unidos para morar porque eu amo esse país e eu sempre falei isso com vocês, né? Que eu vim para cá e eu não tinha intenção nenhuma de voltar. Como é do saber de muitos aqui, eu vim pelo um sistema que chama Caicai, que é pelo México. Vim com minhas duas crianças. Quando eu cheguei, eu entrei com a aplicação de asilo político que chama, que enquanto você está sendo julgado, processado, o juiz vai te dar um Social Security e vai te dar também um Permit to Work, que é uma permissão para trabalho. Eu tenho essas duas coisas na condição de espera. Vamos supor, né? Eu tenho corte agora, breve eu tenho corte, depois eu vou falar melhor para vocês. Se dia que chegar essa corte, se for um desses dias, o juiz decidir que ele vai me deportar, ele vai me deportar. Ele só me deu esses documentos para eu estar trabalhando enquanto eu estou numa fila gigante que tem de imigrantes esperando por isso. O que meu advogado sempre me dizia era o seguinte: como seus filhos já têm uma aprovação do I-130, né? Meus filhos também já têm social e permit to work por causa do SIDS, que eu já expliquei outros para vocês. O que o juiz pode fazer é te dar mais tempo aqui, porque você está criando seus filhos aqui e tudo mais. Não é uma segurança, porque o juiz também pode falar, volta com as crianças ou deixa a criança para o Estado. Eles podem falar isso comigo, né? Mas o meu advogado, ele é bem otimista nisso aí, que o juiz poderia me deixar aqui. E que mesmo nessa corte que eu tenho agora mais próximo, eu não teria chance de deportação. Esse é o que o meu advogado sempre disse para mim. Por que eu entrei com SIDS para os meus meninos? Porque era o único meio que eu via para eles ser documentados aqui no país. Um dia eles ter um green card, sem aquela necessidade das pessoas falar assim: no futuro o Christian mais a Milena pode casar com um cidadão americano e ter documento. Eu nunca quis
Eu nunca imaginei nem no futuro isso para os meus filhos e nem para mim, gente. Para mim, casamento só existe se for por amor. Tem que realmente gostar. Eu não acho que o preço de viver um casamento infeliz por causa de um documento, ele vale a pena. Jamais. Gente, não compensa nunca. Aqui existem algumas práticas ilegais, eu não vou falar aqui porque eu não quero me comprometer, para conseguir casamentos, né? Algumas coisas ilegais que tem que vocês podem fazer ideia. E sinceramente, se fosse para mim algum dia tivesse um documento, se eu fosse para fazer uma coisa dessa, eu poderia até fazer, mas eu jamais casaria com alguém de verdade se não fosse por amor. Eu nunca enganaria uma pessoa e nunca me enganaria, né, gente? Você imagina você casar com uma pessoa, viver, dormir com aquela pessoa todo dia, infeliz. E aliás, aqui eu já vi até caso, né? Algumas pessoas que casaram, ficaram ali 2 anos e separou porque estava totalmente em depressão, porque realmente o documento demora para sair e durante esse tempo você tem que estar com a pessoa, né? Porque de repente, se a pessoa também separa, o processo é todo parado. O cônjuge que se sente lesionado, ele pode voltar no juiz e falar: olha, essa pessoa se casou comigo só por isso e o processo é finalizado e a pessoa nunca vai ter o documento dele. Mas agora vamos a tempo. A pessoa que veio para os Estados Unidos de visto, ela por casamento, vamos falar de documentação por casamento, vai ser muito rápido. Tem pessoas, gente, que após chegar nos Estados Unidos, casou, consegue o documento com 4 meses, porque a pessoa veio de visto para cá. Ou tem aqueles casos que a noiva vem com visto de noiva, vem tudo do Brasil para cá, também é rápido da entrevista. Mas para gente que veio do México, que é o meu caso, o meu advogado já passou para mim, para o Joe, que é de 4 a 6 anos. E tem gente também que eu conheço que casou com cidadão e é 4 a 6 anos, porque o Joe é militar e aí tem algumas facilidades. Tem algumas coisas que é um pouquinho mais acelerado porque ele é militar, né? Mas já tem outras pessoas que já casou com cidadão americano que não era militar, que tá aí 8 anos casado e ainda não tem documento. Então, se realmente uma pessoa tem a intenção de casar somente por causa de documento, ela vai sofrer muito, porque é muito tempo, né, gente? Enfim, só falando isso mesmo, a título de curiosidade, de esclarecer algumas dúvidas de vocês. Porque você, que é a minha seguidora normal aqui, você que é a minha seguidora frequente, eu acho que eu consigo passar para vocês como que é o meu relacionamento com o Joe. O Joe realmente foi um presente que o Senhor me deu. E quando eu falo que ele é um presente, é em todos os sentidos. Deus me deu o Joe para me proteger, para me guardar, para ser o meu companheiro, para me ajudar na criação dos meus filhos e para me legalizar nesse país. Isso que ele está fazendo por mim, eu vou ser sempre grata por ele. E de igual forma também, eu sei que o Senhor me colocou na vida do Joe com um propósito. De todos os sentidos, de amá-lo, de cuidá-lo. Às vezes o Joe fala, pô, eu nunca fui amado dessa forma, eu nunca fui cuidado. E eu acredito que é só o início, né? É só um pouquinho, porque acho que quando a gente, agora, depois do casamento que a gente passar de fato para nossa casa, eu acho que eu vou poder fazer isso mais para ele. Que é muito nosso de mulher brasileira, não é uma exclusividade minha. Nós, mulheres brasileiras, temos disso, de cuidar, de alimentar, de cuidar da roupa e tudo mais, de cuidar da casa. Isso é muito nosso. As brasileiras são, ó, nota 10 nesse quesito. Então, é isso, gente. Eu eu o Joe infinitamente. Quantas e quantas vezes eu puder me declarar para ele, eu irei declarar. O Joe, eu olho para ele assim e eu penso, meu Deus, esse homem é um anjo que Deus me deu. E foi para tudo. Esse meu casamento, depois eu quero fazer para vocês um vídeo só do meu testemunho sobre, lá eu ia falar about, sobre o meu casamento, porque isso faz parte de uma promessa e de um cuidado de Deus comigo, gente. Da minha vontade de servir a Deus em espírito e em verdade.
e servir a Deus estando sozinha é mais difícil. E Deus me deu. Então é isso. Eu tô fazendo um vídeo pros haters? Ah, não tô não, boba. Não, não tô não. Não, gente, isso não é um vídeo pra explicar nada pros haters, tá? Vocês acham que eu tô fazendo esse vídeo pra explicar? Não é pra explicar. Mas sei lá, né? Vai que algumas pessoas têm alguma dúvida de como funciona esse processo de legalização, que eu já estou falando pra vocês. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!